A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 32 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Peço que leiam com o coração aberto, pois sei que muitas irmãs passarão por algo parecido e precisam saber que Deus não nos abandona. Desde pequena fui criada na fé. Meus pais são servos do Senhor há mais de 40 anos, e desde cedo aprendi a amar a obra da piedade. Sempre fui uma menina quieta, que gostava de ajudar em casa e participar das reuniões. Nunca tive namorados porque sabia que o coração é um vaso precioso que deve ser guardado para quem Deus escolher. Quando completei 22 anos, um irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Ele era sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram conselho aos anciãos, e depois de muito jejuar, aceitaram. Eu também orei, Senhor, se for da tua vontade, dá-me paz. E Deus deu. Nos casamos no comum, como manda a palavra. Eu estava feliz, pois achava que estava fazendo a vontade de Deus. Meu marido, que vou chamar aqui de Daniel, era atencioso nos primeiros meses. Mas com o tempo, notei que ele ficava muito cansado, às vezes até doente, mas nunca quis ir ao médico. Eu orava por ele, cuidava da casa, fazia tudo como uma esposa deve fazer. Até que um dia, depois de 2 anos de casamento, comecei a passar mal também. Fraqueza e enjoos, uma dor no lado direito que não passava. Fui ao médico sozinha, porque Daniel dizia que era só estresse. Mas quando os exames vieram, o mundo desabou sobre mim. O médico me olhou sério e disse: Senhora Ana, você tem hepatite C. Eu não entendia nada. Como? Eu nunca tinha usado drogas, nunca bebi, nunca fiz nada errado. O médico então perguntou: Sua esposa também foi examinada? Eu balancei a cabeça, confusa. É importante que ele faça os exames também, ele disse. Cheguei em casa tremendo. Não sabia como falar com Daniel. Quando contei, ele ficou pálido. Deve ser engano, ele disse. Mas no fundo dos meus olhos vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Naquela noite não consegui dormir. Orei como nunca: Senhor, o que está acontecendo? Mostra-me a verdade, porque eu não aguento mais viver na mentira. E Deus, que é fiel, começou a me revelar coisas. Primeiro foi um sonho. Sonhei que estava numa sala escura e de repente uma luz brilhou. Vi papéis jogados no chão e quando peguei era um exame médico com o nome do Daniel. Escrito lá em letras vermelhas: hepatite C. Acordei suando, com o coração acelerado. No dia seguinte, enquanto Daniel estava no trabalho, encontrei uma pasta escondida no fundo do armário. Dentro estavam exames antigos, todos com o mesmo diagnóstico. O mais antigo era de 5 anos antes de nos casarmos. Meus joelhos fraquejaram. Como ele podia esconder isso de mim? Como pôde me expor a essa doença, sabendo que eu era pura, que nunca tinha estado com outro homem? Chorei até não ter mais lágrimas. Mas em meio à dor, uma voz calma falou no meu coração: Não foi você que falhou. Foi ele que escolheu mentir. Mas eu estou aqui. Contei tudo para meus pais. Eles oraram comigo, e meu pai, com muita dor, foi falar com os anciãos. Daniel foi chamado e, quando confrontado, confessou. Ele tinha contraído a doença em sua juventude, antes de se converter, mas por vergonha, nunca tinha falado. Achou que se casasse, tudo ficaria bem. Mas escondeu os remédios, mentiu nos exames pré-matrimoniais, e agora eu estava doente por causa dele. Irmãos, foi o momento mais difícil da minha vida. Mas Deus não me deixou. Os médicos disseram que com tratamento eu poderia me curar. E assim foi. Hoje, graças a Deus, estou livre da doença. Mas o casamento não resistiu. Daniel se arrependeu, chorou, pediu perdão, mas a confiança estava quebrada. Os anciãos orientaram, oramos muito e no final, entendemos que era melhor nos separarmos. Não foi fácil, mas Deus deu forças. Hoje, 2 anos depois, posso dizer: Deus restaura. Ele cura não só o corpo, mas a alma. Aprendi que por mais que a gente queira fazer tudo certo, às vezes o outro escolhe o caminho errado. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele revela, Ele protege, Ele liberta. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração. Fale com seus pais, com os servos do Senhor. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Deus não quer que vivamos no engano. Deixo aqui meu testemunho para que mais irmãs possam se fortalecer. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais vidas sejam tocadas. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E foi assim, meus irmãos, que eu comecei a reconstruir minha vida. Não foi de um dia para o outro, não. Cada manhã eu acordava com aquele peso no peito, aquela dúvida: será que eu fiz certo? Será que Deus aprova? Mas a cada oração, a cada palavra dos servos do Senhor, a paz ia voltando.
Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem julgamentos. Minha mãe dizia: filha, Deus permite que passemos pelo fogo, mas não nos deixa queimar. Ele está purificando você. E era verdade. Cada lágrima, cada noite em claro, cada dúvida que eu levava aos pés do Senhor, Ele transformava em força. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu evitava sair, evitava olhares, evitava até mesmo ir à reunião. Achava que todos estavam me julgando, que falavam por trás: olha lá, a Júlia separou, não aguardou. Mas o Espírito Santo me falava no íntimo: não é orgulho que te segura, é o inimigo querendo te afastar da obra. Então um dia meu pai me chamou e disse: filha, amanhã você vem conosco. Não é pela gente, não é pelos outros. É por você. Você precisa estar onde Deus está. E eu fui. E lá, irmãos, entre os hinos, entre as palavras dos servos, eu senti novamente aquele calor no peito, aquela certeza de que eu não estava sozinha. Um irmão mais velho, que sempre foi como um segundo pai para mim, se aproximou e disse: Júlia, Deus não te abandonou. Ele só está te preparando para algo maior. Aquelas palavras foram como bálsamo. Comecei a entender que a separação não era uma derrota, mas uma libertação. Deus me tirou de um relacionamento que, por mais que eu quisesse, não tinha mais base. Não era falta de amor da minha parte, era falta de verdade da parte dele. Com o tempo eu comecei a me envolver novamente na obra. Ajudei nas campanhas de doação, participei dos cultos de oração, e aos poucos, a alegria foi voltando. Não aquela alegria barulhenta do mundo, mas aquela paz que só quem conhece a Deus entende. Um dia, uma irmã mais nova veio até mim e disse: Irmã Júlia, eu estou passando por uma situação difícil no meu casamento. Posso conversar com você? Naquele momento eu entendi por que Deus tinha me feito passar por tudo aquilo. Não era só por mim. Era para que eu pudesse estender a mão para outra irmã que estava afundando, assim como eu já estive. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me poupou da dor, mas me deu força para suportá-la. Não me livrou da prova, mas me sustentou nela. Aprendi que às vezes o que a gente acha que é o fim, na verdade é um novo começo. Um começo onde a gente pode respirar de novo, onde a gente pode servir a Deus sem amarras, sem mentiras. E quanto ao Daniel? Ora, irmãos, eu não guardo rancor. Já faz tempo que eu perdoei. Não por merecimento dele, mas porque Cristo me perdoou primeiro. Às vezes eu ouço falarem que ele está em outra cidade, que arrumou outra vida. Não sei se é verdade, não me interessa mais. O que eu sei é que se um dia ele voltasse arrependido de verdade, eu oraria por ele. Mas meu coração já não pertence mais àquilo. Pertence a Deus, e é nele que eu descansei. Hoje, quando vejo moças da Irmandade se preparando para o casamento, eu sempre dou um conselho. Não se case só porque é bonito. Não se case só porque todo mundo acha que é certo. Casem na presença de Deus com oração, com jejum, com a certeza de que aquele homem teme ao Senhor. Porque quando a beleza passa, quando a emoção acaba, o que vai sustentar o casamento é a fé. É a obediência à palavra. E assim, meus irmãos, eu sigo. Não como uma vítima, mas como uma vencedora. Não como uma que desistiu, mas como uma que confiou. Porque no final das contas a maior lição que Deus me ensinou foi esta: Ele não nos promete um caminho sem pedras, mas promete nos carregar no colo quando não conseguirmos andar. Se você está lendo isso hoje e sente que seu casamento está desmoronando, que a confiança se foi, que a dor está te sufocando, eu te digo, clame a Deus. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Fale com os servos, fale com seus pais, fale com quem você confia na Irmandade. Deus não quer que a gente viva no escuro. Ele é luz, e onde há luz, as trevas não podem permanecer. Vou deixar aqui um versículo que me sustentou nos dias mais difíceis, e que até hoje eu repito quando a dúvida bate. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Não foi fácil, mas foi verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se precisar de oração, deixe aqui nos comentários. Vamos levantar este testemunho como um altar, para que mais irmãos possam ser libertos, possam ser restaurados. Porque no final, a vitória é nossa. Em Cristo, sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a restauração não vem só da saída do problema, mas da maneira como a gente se levanta depois da queda. Porque eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter me fechado para o mundo, poderia até ter desistido da minha fé. Mas não. Deus, na sua misericórdia, não só me tirou daquele poço, como me deu forças para seguir em frente com a cabeça erguida, sem ódio, sem rancor, mas com uma paz que só Ele pode dar. Os primeiros meses não foram fáceis, não.
Eu voltava para a casa dos meus pais como quem volta para o porto seguro depois de uma tempestade. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, nem precisou dizer muita coisa. Ela só me abraçou e falou: "Filha, agora é hora de reconstruir." E foi o que fizemos. Cada dia era um passo. Primeiro foi aceitar que eu não tinha culpa pelo que aconteceu. Depois foi aprender a confiar novamente não só nos outros, mas em mim mesma, porque o inimigo gosta de nos fazer acreditar que somos fracos, que não temos valor. Mas a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores, e isso eu segurei com unhas e dentes. Meus pais, que sempre foram exemplos na Irmandade, me apoiaram em tudo. Meu pai, que é ancião, orou por mim todas as noites. Ele não me pressionou, não me cobrou nada, só me lembrava: "Júlia, Deus tem um plano. Às vezes a gente não entende agora, mas um dia a gente vai ver." E foi assim, aos poucos, que eu comecei a enxergar que Deus não só fechou uma porta, como abriu janelas que eu nem sabia que existiam. Um dia, numa reunião de jovens, uma irmã mais velha se aproximou de mim e disse: "Você sabe por que Deus permite que a gente passe por coisas difíceis? Porque Ele quer nos usar para abençoar outros que estão passando pelo mesmo." Aquilo me marcou fundo. Eu não queria que minha dor fosse em vão. Queria que ela servisse para algo, para alguém. Foi então que comecei a me abrir mais, a compartilhar meu testemunho não com vergonha, mas com gratidão. Porque se Deus me libertou, por que esconder? Claro que teve gente que falou. Sempre tem. Uns com boa intenção, outros não tanto. Teve irmã que veio me dizer: "Você deveria ter aguentado mais, quem sabe ele mudava." Mas eu já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. E Deus me mostrou que às vezes a mudança não vem da nossa insistência, mas da nossa obediência em sair do lugar errado. Outros questionaram: "E agora? Você vai ficar sozinha?" Mas eu respondia com o coração cheio: "Não estou sozinha. Tenho Deus, tenho minha família, tenho a Irmandade. Isso é mais do que suficiente." E foi assim que, com o tempo, Deus foi restaurando não só o meu coração, mas também a minha fé no amor. Não estou dizendo que é fácil confiar novamente, mas estou aprendendo que o amor verdadeiro não é aquele que nos prende, mas aquele que nos liberta para sermos quem Deus quer que a gente seja. Hoje, quando vejo casais na Irmandade, oro por eles. Oro para que Deus os guarde, para que não passem pelo que eu passei, mas também oro para que, se um dia passarem, saibam que há esperança. Porque o diabo quer nos fazer acreditar que o fim de um relacionamento é o fim da vida, mas não é. É só o começo de algo novo que Deus está preparando. E falando em novo, irmãos, Deus tem sido tão bom que até meu ministério na obra mudou. Antes eu ajudava mais nas cozinhas, nos eventos. Hoje o irmão que cuida dos jovens me chamou para dar um depoimento numa reunião, e eu aceitei. Não por mim, mas por causa daquelas meninas que podem estar passando pela mesma coisa e acham que não tem saída. Se eu puder ser um farol para pelo menos uma delas, já valeu a pena. Às vezes, quando estou sozinha, ainda me pego pensando: e se eu tivesse ficado? Mas logo vem a paz, porque eu sei que foi Deus quem me tirou de lá. Não foi medo, não foi orgulho, foi Ele. E se foi Ele, então foi o melhor, porque Deus não erra. Ele pode permitir que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas é só para nos mostrar que Ele está conosco até mesmo ali. Hoje, quando olho para trás, não vejo só dor. Vejo lições. Vejo crescimento. Vejo a mão de Deus me segurando quando eu achava que ia cair. E vejo também que às vezes a gente precisa perder algumas batalhas para ganhar a guerra. Porque a guerra não é contra pessoas, não é contra circunstâncias. A guerra é espiritual, e nela, com Deus do nosso lado, já somos mais que vencedores. Então, se você está lendo isso hoje e sente que não tem mais forças, eu te digo: tem. Pode não ser a sua força, mas é a força de Deus em você. E Ele nunca falha. Pode ser que hoje você esteja chorando. Pode ser que hoje você esteja com medo. Pode ser que hoje você não enxergue saída. Mas amanhã pode ser diferente. Amanhã pode ser o dia em que Deus vai te surpreender, como Ele me surpreendeu. Vou terminar com uma coisa que meu pai sempre me diz: "Filha, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca." Às vezes a gente não vê na hora, mas um dia a gente olha para trás e entende. E eu estou começando a entender. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você precisa de oração, se precisa de um ombro, se precisa de um conselho, pode contar comigo. Vamos orar uns pelos outros, porque a Irmandade é isso, família. E família não deixa ninguém para trás. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.